E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, quarta temporada do Vitamina B. Estou aqui com o meu amigo Júlio, que não me larga do meu pé, ele está sempre colado aqui comigo, né? Mas estamos aí hoje com uma convidada especial que vai falar aí nessa temporada sobre silêncio e descanso. Pois bem, seu Júlio, acho que apresenta essa nossa amiga aí, o que você acha? Isso, é uma alegria imensa, é realmente uma honra muito grande a gente poder contar com a presença, mesmo que de forma remota, da pesquisadora Erika Nakano. Erika, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitamina B. A Erika é doutora em psicologia pela USP. Ela pesquisou e continua pesquisando sobre meditação, e o trabalho de doutorado dela foi meditação, protestantes, religiosidade e algo de controle, que ela pode explicar depois um pouco melhor. Mas o trabalho de mestrado da Erika foi sobre síndrome de burnout, e entre ministros e ministras de igreja. E então é a pessoa extremamente indicada para nos falar sobre descanso, sobre silêncio, sobre o estresse, tanto na vida contemplativa ou na vida religiosa, que é o que ela tem mais se dedicado, pesquisado, mas também na vida comum, no cotidiano da vida. E, Erika, nós queremos largar aqui a primeira questão para você. Já? Eita, viu, Erika? Já vai começar assim, olha. Sim, não. Deixa eu descansar, dar um oi primeiro, né? Isso. Vai lá, Erika. Uma alegria, viu, meninos, estar aqui com vocês. Esse trabalho tão importante que vocês têm desenvolvido e com temáticas que eu também, de certa forma, se cruzam, né? Então, uma alegria estar aqui e também quero aprender e ouvir com vocês. Eita, mas aprender o quê? O currículo Lattes dela é extenso, gente, vocês não têm noção. A gente vai aprender aqui um pouco agora. O Clairto e eu, mesmo trabalhando no Beatitude, com essa ideia da espiritualidade, do bem viver, da psicologia e tudo mais, nós precisamos aprender muito sobre descanso e silêncio, viu, Erika? Então, a gente te convidou aqui para o público, mas também para nós. É estratégico. Para nós aprender. E nós gostaríamos de, nesse primeiro episódio da temporada, falar exatamente sobre o que afinal de contas, é descanso. De onde vem essa palavra, esse conceito? Por que descanso? O que é descanso, afinal de contas? Onde é que está descanso, afinal? Está todo mundo procurando esse descanso. Isso, todo mundo fala de descanso e todo mundo quer o descanso, mas o que afinal de contas, é descanso? Tudo é descanso? Acho que às vezes as pessoas fazem algum tipo de coisa que acham que é descanso e é mais trabalho que descanso. Né? É verdade. Bom, início do ano, né? Algumas pessoas estão descansadas, outras nem tanto. A gente tem meio que esse estereótipo, né, de achar que final do ano a gente descansa, início do ano. Aliás, o descanso é uma daquelas palavras, eu acho que eu vou até criar um caderninho com algumas palavras que elas estão tão no nosso vocabulário e às vezes tão distante da nossa vida, não é verdade? A psicologia, ela é craque nisso. A gente vê as pessoas pronunciando, sei lá, depressão, ansiedade, estresse, como que você citou, né, Júlio? Eu fiz parte mesmo aí, 11 anos de um instituto, de um laboratório que estudava o estresse e os desdobramentos das doenças do estresse, lá na USP, na Universidade de São Paulo. E o descanso, eu considero que ela é uma dessas palavras, que a gente fala, mas eu acho que às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente está falando, né? Eu fui para o dicionário. O dicionário, ele define descanso, olha só como parece que é simples, mas não é. Como o ato de descansar. Vocês imaginam isso? Você imagina? O que é descanso? De descansar. Não diz muita coisa, né? Mas traz algo como um repouso, como uma folga, como uma sensação de uma pausa
de uma atividade, como um período mais de um espaçamento, um período de repouso. E eu gostei muito de uma definição, assim, descanso é um tempo em que não se trabalha. Uhum. Aí eu vi um vídeo hoje de um Reels bem legal, dizendo assim, perguntando para homens e para mulheres. E eu já começo aqui me adiantando que eu estou entre homens, né? Como que você descansa? O que você faz depois do trabalho? Gente, é muito engraçado, porque, pelo menos no vídeo, tá, meninos? Se alguém está nos ouvindo e seja diferente, eu já peço desculpa. O homem fala assim, depois do trabalho eu chego em casa, tiro o sapato, sento no sofá, ligo a televisão, e as respostas das mulheres totalmente diferentes. Mas não precisamos entrar nesse assunto, porque ainda bem que vocês não colocaram o tema do descanso e do silêncio ligado a gêneros. Então, mas eu diria que esse ato desse repouso, dessa folga, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que existem vários tipos de descanso, mas essa pausa, esse repouso, esse espaçamento. Não sei, ficou meio claro, muito vago? Muito claro. A gente sabe que na dimensão religiosa, vou puxar aqui para a religião, viu, Claire? Depois tu puxa para a psicologia. Mas na dimensão religiosa, o cristianismo tem muito presente a questão do Shabat, dessa inatividade, desse descanso. Um dos relatos lá da criação diz que Deus, depois que fez toda a última coisa, ele descansou, né? Uhum. E é esse descanso na dimensão, se a gente pensa na teologia, ou que é o descanso? Eu me sinto mais confortável agora, né? Porque eu preciso confessar para vocês que eu não estudo, não pesquiso diretamente o descanso. O descanso, ele é uma prática que eu procuro, imagino que vocês também, quem está nos ouvindo, aplicar na minha própria vida, né? Mas eu tenho muito interesse, sim, nessa prática que você citou, que é uma prática que eu denomino uma prática contemplativa, que o nome, como você falou, é o Shabá. Alguns falam, escreve de várias maneiras. Até agora, se vocês souberem uma maneira única da gente escrever, vocês me avisem, se alguém que está nos ouvindo, porque cada hora de um jeito, né? A escrita mesmo da palavra. Mas eu acho que sim, o Shabá, ele é uma prática contemplativa que ele pode ser considerado um descanso, né? O próprio termo Shabat, ele significa descanso. É que eu acho que, vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado, tá? Eu acho que é muito pouco a gente associar o Shabá a um descanso, porque tem vários tipos de descanso. Eu acho que o Shabá, eu vou arriscar aqui, tá? Quem está nos ouvindo pode aí comentar, dizer se concorda, se não concorda. Eu acho que o Shabá, ele é um pouco mais do que o descanso. Apesar da palavra significar descanso, né? A raiz hebraica é um significado bem primário de um cessar ou um desistir de determinadas atividades, né? Mas eu gosto muito de um escritor, Eduardo, que ele diz que o verbo do Shabá, ele não significa apenas repousar, ele significa tornar-se completo. Né? Essa foi profunda, hein? Essa foi lá na alma agora, Érica. Ficou show de bola. Então, assim, eu gosto sempre de lembrar para mim mesma que quando eu tiro um tempo de descanso, quando eu tiro um dia sabático ou um tempo sabático, né? Eu gosto de lembrar para mim mesma, quer seja num sábado, porque o Shabá vem dessa palavra do sábado, né? Mas isso é uma questão curiosa, porque essa prática ela não está ligada a um único sistema religioso, né? E é curioso, porque o Shabá, a prática do Shabá, ela saiu lá do judaísmo e aos poucos, em alguns contextos cristãos, foi migrando para o domingo. Quem está nos ouvindo é do meio religioso,
cristão vai lembrar que domingo é o dia do Senhor, como que se os outros não fossem, né? Até meio engraçado. Vocês já ouviram isso? Isso. Eu a primeira vez. Não, para mim isso é bem... Porque como eu sou professor de liturgia e trabalhamos tempo litúrgico, a gente estuda justamente essas nomenclaturas e quando é que elas foram mudando e tudo mais. Mas bem interessante. Eu já posso semear aqui um... Vai lá? Claro! Eu só aceitei estar com vocês porque nós estamos numa conversa e num tempo de descanso. Isso mesmo. Não, mas é muito interessante quando tu traz essa questão, né, qual é a tua linha de pesquisa, do trabalho, tu diz que esse não é teu foco principal, mas a ideia sempre aqui nossa é pegar esses termos, esses conceitos e ver como a gente, a partir do que a gente constrói enquanto pesquisador, enquanto professor, como a gente filtra isso, como a gente filtra esses conceitos através do que tudo que a gente faz, lê e estuda, né? E tu traz isso de uma forma muito genuína, tua, assim, de como é que é essa pegada do descanso, que agora é o primeiro termo, né? O conceito que a gente está trabalhando, e fica muito claro quando tu começa a falar sobre essas questões. E aí tem um outro ponto que é muito interessante, né? Quando tu traz ali a palavra e o conceito, né? Sabá? Como é que é? Shabá. Shabá. Falei certo? Olha só, Rafael, tô tirando aqui. Já tá craque. Shabá. Shabá. Então, tu fala que é um descanso ou estar por inteiro, né? É uma questão Isso, assim... estar completo. Estar completo, Gostei muito dessa ideia. E é muito interessante porque... Faz tempo que eu não tô completo, viu? Não é minha, tá? Não é minha, é só compartilhar. Não tá completo? Meu Deus do céu, o que falta nesse homem, então? Mas, e quando tu fala em completo, né, estar completo, e aí tu fala desses storyzinhos que apareceu ali, que é bem interessante também, né? Que estar completo não quer dizer que é uma coisa só que eu deixei de fazer, né? Porque a gente vai fazendo um monte de coisas, tanto do comportamento, quanto das emoções, quanto dos pensamentos. Eu sempre trabalho com essas ferramentas aí, né? Esses três aí. E é muito interessante, porque a gente pode estar... o nosso comportamento, o físico pode estar parado, mas o nosso cérebro deve um turbilhão de pensamentos, ou às vezes a gente nem está pensando, mas está com aquela emoção, assim, a flor da pele. Então, parece que a gente nunca acha um descanso por inteiro, né? Estar completo. E essas ferramentas, que o Júlio não gosta que eu chame de ferramentas, né? Mas eu vou chamar, porque eu vou provocar ele. Mas ferramentas, instrumentos, técnicas, práticas. Ó, a Erika resumiu aí. Essas práticas que a gente vem trazendo aqui, eu acho que serve como uma ferramenta, uma prática para a gente conseguir uma âncora. Ancorar em alguma dessas questões, e aí sim se sentir inteiro nos teus pensamentos, não fugindo, não deixando que eles vão muito para o passado, muito para o futuro, trazer esse descanso para a parte física, mas a parte física só descansa se mente e emoção e alma também estiverem ali naquele momento, né? Porque senão a gente se divide em vários momentos, né? Atemporais. Pensamento de um lado, indo para um lado, a emoção indo para outro lado, e o corpo estando ali, tentando dar conta daquilo e não descansa, né? Sim. Quase assim, o descanso vira mais uma tarefa, né? Você tem que dominar o descanso e complicado isso, né? Sim. É uma fragmentação do que a gente vive, né? Eu, assim, posso pensar num exemplo bem prático, pessoal. Eu estive com a minha família, meu esposo, a minha filha, algumas semanas atrás de férias. E porque a gente associa, às vezes, descanso a férias. Sim, sim. Né? Isso. Você fala assim, nossa, eu preciso descansar. Eu, particularmente, no consultório, eu escuto isso. Eu não descansei, eu preciso descansar. Eu preciso de umas férias. Mas a gente esquece de que não é muito bem um sinônimo. Quem aqui... eu não vou pedir para vocês dois levantarem as mãos. Pede, vamos ver quem vai ganhar. Não fez umas férias que você voltou mais cansado, não é verdade? Aqui, ó. 2 mãos. Até os nossos câmeras aí. A galera já tá... Todo mundo levantou a mão aqui. E eu até... eu estava agora, falei para vocês, uns dias de férias com a minha família... E assim, com aquela programação. Não vou dizer que era uma programação hard, que não era, né? Mas podia dar uma enxugadinha em algumas coisas, assim. E daí eu li uma frase do
daquele cardeal Tolentino, Uhum. gosto muito do José Tolentino Mendonça, que ele falou assim, não me admira muito, ele usou, tô falando com as minhas palavras, né? Que as pessoas, elas acabam fazendo das férias um tempo ofegante. Uhum. Elas acabam... Traz para as férias como é que se diz, uma agenda que só muda o local. Daí ele usou até uma expressão assim, que é camuflado por algumas montanhas, mas continua cheio de distrações. Então, eu recebi alguns dias atrás uma pessoa no consultório que ela falou assim, eu não tirei as minhas férias ainda. Eu não falei para ela, mas na minha cabeça eu pensei, você está mais descansada de uma outra pessoa que eu atendi, que acabou de chegar das minhas férias. Isso mesmo. Não, porque às vezes a gente sai de férias, mas essa programação neurológica não sai, né? A gente quer manter o mesmo ritmo que o ritmo de trabalho nas férias, né? E aí tem uma galera que acha que postar foto na praia é descanso, tá em férias. Parece que ele tá reforçando aquilo ali para mostrar que eu tô descansando, né? E às vezes, na verdade, é um estresse, porque os supermercados, dependendo da época do ano, são super lotados no litoral. O trânsito aqui no Rio Grande do Sul do nada, não sei por que para os carros da Freeway lá, porque não tem nada acontecendo, mas para um monte de carro, assim. Enfim, eu estou tentando entender esse fenômeno aqui, mas é difícil de entender. Né? E aí não tá na tua casa, não tá na tua cama, não tem o teu travesseiro, muitas vezes. Sim, já tem dos gastos, né, que é maior, então as pessoas começam a ficar estressadas porque estão gastando muito, né? Tu tem isso? Eu só me não, estresso quando a pessoa tem dinheiro aí... Não, é porque eu não fico olhando, Júlio. Eu só me estresso depois quando eu volto, daí eu fico bravo. Eu gastei demais. Mas assim, qualquer um, é curioso isso que a gente está conversando, porque qualquer um que está nos ouvindo agora, qualquer pessoa, se a gente perguntar assim, o descanso é importante? A pessoa falaria, Consegue já partir dessa premissa. É importante descansar? É. Mas aí, o como a gente aplica isso, que a gente pode conversar num segundo momento, né? O como a gente aplica isso é diferente. E pensando na nossa conversa hoje aqui, antes da gente entrar nesse como, eu pensei assim também. Aliás, eu encontrei, quem quiser pode escrever aí nos comentários, eu envio depois, eu encontrei um trabalho de TCC muito bacana. Por quê? A gente associa o descanso só às férias, e eu acho que a gente tem que quebrar esse estereótipo. Legal. Porque você ficar num ritmo desenfreado o ano inteiro, e achar que um período de férias, por mais que ele seja, sei lá, mega blaster, vai resolver a tua vida, acho que não é bem assim. Porque a gente tem que pensar também nos micro descansos, do ritmo da semana. Quando a gente fala de descanso, quase como que, pelo menos eu, meninos, eu me sinto convidada a pensar no ritmo da vida. Não só nas férias que eu vou fazer, na viagem que eu vou fazer. E esse TCC que eu achei na área da educação física, que não tem nada, acho que não tem nada a ver com... Não, mas vocês são bem da academia, né? Vocês são bem da área física, né? O Júlio anda matando a academia, mas eu não. Lá. Pura conversa. Talvez aí, eu estou falando algo que você já saiba. Eu achei um TCC interessante falando a importância do descanso para a hipertrofia, que é aquela questão, aquele movimento muscular. Descanso, né? É o descanso que faz a diferença. Tem muita gente que só descansa e não tem hipertrofia, né? Que não tem... Isso. E é tanto o descanso entre uma série e outra, você descansa e faz de novo, você descansa e faz de novo, mas é o descanso da noite, que você precisa dormir. Agora se fala muito isso, né? Você dorme, porque é quando você dorme que você vai ter resultado daquele exercício todo. E esse TCC mostrou isso, comparou algumas pessoas que pensam assim, quanto mais eu treinar, mais eu vou evoluir.
Exato. É bem o contrário. Pois bem, acho que a gente fica com esse papinho agora pro segundo episódio da nossa temporada. Vamos encerrando aqui, seu Júlio. Isso. Agradecer aí a Érica, e ela continua com nós aí. Ainda a gente tem 3 episódios para gravar. Mas tá muito gostoso o papo aí. Colocamos uma vírgula. Isso Colocamos aí. Colocamos um descanso. Vamos fazer um descanso Ótimo, e depois Mônica. seguimos. Então, vamos seguir no próximo episódio, falando com vocês sobre como que a gente faz o descanso. Então, como a gente pratica o descanso. Certo. Eu tô achando, só para finalizar aqui, tô achando o Júlio muito zen hoje. Não sei, meninos. É que eu tô incorporando o descanso, Cleide. Não, eu acho que ele tá se achando por causa desses microfones novos aqui. Só pode, gente. Isso também, com certeza. Até mais, valeu. Até pessoal. mais, valeu.